Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora, 8h40. Eu tava aqui muito em dúvida de qual texto escolher para hoje, né? Porque eu tenho dois, dos quais os dois eu quero passar, né? Mas eu vou deixar um para amanhã. Sim, né? Não vou ler os dois textos, mas sabe quando é aquele dia que dá vontade de falar tudo, de contar tudo? Porque são duas coisas extremamente necessárias que a gente saiba. Mas eu vou neste texto onde conta uma história de caridade, né? De caridade, né? Que muitos vão ouvir o texto e vão dizer assim, cara, mas isso não é possível, né? O cara devia ser muito rico, né? Ou o cara em questão do texto era muito rico, ou o cara se deu por conta de que, né, dessa vida a gente não leva nada. Então vejam só, é uma história de um oncologista. Um oncologista, sabe que oncologistas tratam de câncer, né? E ele é dos Estados Unidos. Ele fez o quê? Ele perdoou quase $650 mil, o equivalente a mais ou menos 3,4 milhões. Eu nem sei se esse valor aqui está exatamente correto, de acordo com o dólar hoje, né? Mas ele perdoou esse valor em dívidas de cerca de 200 pacientes com câncer, depois de perceber que muitos deles estavam tendo dificuldades para pagar. O médico Omar Atik, acho que é assim que lê, fechou o seu centro de tratamento de câncer no estado de Arkansas no ano passado, após quase 30 anos de atuação. Ao fechar, ele contratou uma empresa de cobrança de dívidas para coletar os pagamentos que ainda estavam pendentes, mas então percebeu que muitas famílias haviam sido afetadas financeiramente pela pandemia. Durante o Natal, ele então escreveu cartas aos seus pacientes, dizendo que todas as dívidas seriam perdoadas. Ele diz o seguinte: olha, com o tempo eu percebi que há pessoas que simplesmente não conseguem pagar. Simples assim. Disse Atik, então, ao programa Good Morning America, da rede de televisão americana ABC, né? Minha esposa e eu pensamos sobre isso e aí resolvemos perdoar todas as dívidas. Nós vimos que tínhamos condições de fazer isso e fizemos. Atik, que é originalmente do Paquistão, ele fundou a sua clínica no Arkansas em 1991, oferecendo tratamentos como quimioterapia, radioterapia e tomografia computadorizada. Ele agora é professor da Universidade de Arkansas para Ciências Médicas na cidade de Little Rock. Achamos que não havia melhor momento para fazer isso do que durante uma pandemia que dizimou vidas e os negócios das pessoas, disse Atik a um jornal local. Ele disse que as dívidas de cerca de 200 pacientes totalizavam esses quase $650 mil, né? Então em milhões aqui no Brasil, né? Em seu cartão de Feliz Natal para os pacientes, Atik escreveu assim: o Arkansas Cancer Clinic tem o orgulho de atendê-lo como paciente. Embora vários seguros de saúde paguem a maioria das contas da maioria dos pacientes, até mesmo as franquias e coparticipações podem ser onerosas. Infelizmente, é assim que nosso sistema de saúde funciona atualmente. A clínica, então, decidiu perdoar todos os saldos devidos por seus pacientes. Boas festas! Incrível, né? Pois é, a presidente da empresa de cobrança de dívidas que ajudava a cobrar os pagamentos pendentes descreveu Atik como um indivíduo muito incrível, muito atencioso. Ele sempre foi um cliente muito fácil de trabalhar em conjunto, disse Bea, né, da empresa, né? É uma coisa maravilhosa o que ele e sua família fizeram para perdoar essas dívidas, porque as pessoas com contas de oncologia têm mais desafios do que a maioria da população, e não são só as contas de oncologia. A doença por si só já é extremamente difícil, né, de conviver para todos, a família em conjunto.
Outra pessoa, David Roten, acho que é, vice-presidente e executivo da Sociedade Médica de Arkansas, disse que a TIC o consultou para se certificar de que não havia nada de impróprio na sua ideia de perdoar a dívida dos pacientes. E este senhor, esse David, disse, em primeiro lugar, ele é um médico. Ele é um dos médicos mais incríveis, mais inteligentes que eu já conheci, mas também é um dos médicos mais compassivos que já houve, afirmou David Roten. E termina o texto dizendo o seguinte: fora da caridade não há salvação. Isso pra gente pensar, né? Realmente muito, muito, muito bacana. E nos tempos atuais, vamos concordar, eu quero dizer, né? Que isso é muito difícil de acontecer. A dívida é gigantesca, né? Quantos de nós faríamos isso? Bom, vamos lá, né? Não importa o tamanho da dívida. Quantos de nós consegue perdoar uma dívida vendo que, obviamente, o outro lado não tem condições de pagar? 8h46. No Ligação Total, mensagem do dia.